simplesmente não tem explicação para o que está acontecendo, pessoal. Uma tempestade solar de nível G4 severa com um pequeno sopro do Sol. Não teve ejeção de massa coronal considerável, não teve uma explosão de radiação nem de classe M, que dirá de classe X. E isso que vocês estão vendo é o alerta da tempestade solar que acaba de acontecer de nível G4. Hoje, 28 de junho de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Isso é simplesmente, pessoal, um absurdo. Perguntem para qualquer especialista do clima espacial. Ninguém, jamais, nem nos seus piores sonhos, nos piores pesadelos, era capaz de dizer, a gente vai ter no dia 28 uma tempestade solar de nível G3 sequer. Que dirá de nível G4? Estava sendo esperado, Cris, para você ter uma ideia, uma de nível G1. E talvez nem acontecesse, porque, como eu disse, não teve explosão solar, não teve tiro de bazuca direcionado para a Terra. É tipo dar uma esbarrada na casa e derrubar ela. Exatamente. Se você chega numa casa e você esbarra nela e cai a parede, alguma coisa está de errada. Tá? Alguma coisa está acontecendo errado ali. Ou você ficou muito forte. Não, ou você ficou muito forte, que não é o caso, né? Porque a gente tem aqui o impacto, Aqui a gente tem o impacto chegando na sonda ACE ali, Aqui a gente tem um campo magnético interplanetário negativo, ok, isso favorece. Só que a densidade, ela vai ligeiramente acima do normal. A velocidade, ela chega a por volta de 500 km por segundo. Isso é um pouco mais do que o vento solar normal. Foi realmente um sopro do Sol, pessoal. Ou a casa ficou muito fraca, Não então. teve tiro de bazuca. Richard, será que isso é talvez um dos efeitos dessa inversão do campo magnético que está acontecendo? Porque a gente está passando, pessoal, por uma inversão, ou no mínimo uma excursão do campo magnético, dos polos magnéticos da Terra, que estão mudando ali de posição de uma forma muito rápida, muito drástica. Os efeitos disso a gente já sabe, é um campo magnético mais fraco. Isso talvez, o que está acontecendo hoje, 28 de junho, talvez seja uma das maiores evidências recentes de que a gente está com o campo magnético da Terra muito mais fraco, e isso é um impacto absurdo na fauna, na flora e no nosso planeta em si. Mas só então, pra ficar isso claro, é preocupante. Então o Sol deu uma engasgada. O Sol deu uma engasgada muito de leve. E era pra gente ter o quê? Aqui, olha aqui, Aqui, essa imagem mostra. Não foi nem tiro de bazuca. Isso foi um filamento que se rompe. Eu vou mostrar pra vocês. Um filamento pequeno. Olha como ele se rompe. A maior parte do material vai pra um lado aqui, Tanto que aqui a gente nem consegue ver esse filamento se rompendo de tão sutil que foi. E ele vai pra uma outra direção. Ou seja, além de ser um sopro fraco, ele não foi direcionado para a Terra. Então a gente está tendo um impacto que é realmente preocupante. Quais são os efeitos, Richard, de uma tempestade solar de nível G4, que é o tipo severo? A gente tem, com o impacto solar aqui na Terra, pessoal, bugs em satélites, queda de energia, problemas de GPS, impacto nos animais migratórios que sofrem com isso. Afinal de contas, as linhas do campo magnético da Terra ficam meio que bambas ali, né? Então, animais que usam do campo magnético para fazer migração, eles ficam meio confusos, aquece a nossa atmosfera, aquecendo todo o circuito elétrico global e mudando o clima no nosso planeta de forma drástica. Também é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Além de ter também impacto no ser humano, no cérebro do ser humano. A gente está tentando entender ainda tudo isso, que é a magnetorrecepção. Tudo isso que eu tô falando para vocês, né, que existem vários estudos que mostram, né, essa correlação. Tanto com terremotos, erupções vulcânicas, tudo isso eu vou deixar nos cards que vão ficar passando aqui em cima para vocês no decorrer desse vídeo. Então aí vocês podem clicar lá e se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas, né? O que pode acontecer em seguida? Agora a gente está basicamente no escuro, né? Como diria Jack, pessoal, que não sabe se fica nas montanhas ou se corre para as cavernas, vamos por partes. Lembrando, pessoal, um alerta aqui, tá? Hoje, dia 28 de junho, tem live observando o asteroide 2024 MK, que pode ter até 300 metros de diâmetro, vai fazer um rasante absurdo com o nosso planeta. A gente vai tentar pegar ele com o telescópio daqui de São Paulo, às 21 horas, live. Linkzinho eu vou deixar no card aqui. Agora, continuando com o Sol, pessoal, bang, se liga nisso. Olha o índice KP, aonde ele chega. A gente quase teve uma tempestade solar extrema, do nada. Isso que é preocupante, Cris. Porque a gente não teve uma sequência de tiro de bazuca, a gente sequer teve
um tiro de bazuca para dizer que a gente ia ter uma tempestade solar considerável. Isso aí era pra acontecer o quê? Se tivesse sido um tiro de bazuca, é isso? Exatamente. Se tiver, não, isso aqui é se tivesse um tiro de bazuca muito forte, ou talvez 2 ou 3 na direção da Terra. Era pra Aqueles acontecer isso. seguidinhos. Exatamente. E não aconteceu nada disso, nem perto disso, né? Só deu um espirro assim, ele tropeçou. Tanto que a NOAA, ela tinha emitido um alerta já uns 2 dias atrás de que a gente poderia ter uma tempestade solar de nível G1 por conta desse golpe de raspão. Então o previsto era G1. O previsto era E G1 foi o quê? se acontecesse. E foi G4, quase chegando aqui, ó, no nível G5. Richard, mas como que isso aconteceu? Bora lá então pra gente entender como que foi essa mecânica toda, ó. Isso que vocês estão vendo aconteceu no dia 25, ó. Dia 25, por volta das 7 horas da manhã, pelo horário internacional, acontece uma ejeção de massa coronal, só que não teve explosão, não teve tiro de bazuca, mas a gente consegue perceber nas imagens do LASCO C2 e do LASCO C3 que uma quantidade significativa de material solar foi lançado para o espaço. Agora na próxima imagem a gente vai ver isso no LASCO C3, que é mais distante. Ó, se liga nisso, bang! Olha isso. Só que não foi tão grande e não veio na direção da Terra. Tá, ok, parece que tem um anelzinho ali parcial, ou seja, parece que um pouco desse material, ele vem na direção da Terra, ó. Repara que quando sai, a gente vê que lá daquele outro lado, a gente também vê parece um espírito passando ali, ó. Quer dizer, tem um pouquinho de material, ó, repara. Tem um pouquinho de material, ó, bem de leve, muito de leve, a gente consegue perceber. Ou seja, pode ser que a gente seja atingido meio que de raspão. O like ele pode ser de raspão, mas ele melhor ainda se ele for certeiro, ó. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais e ter alertas quase que em tempo real, porque teve o alerta sobre essa tempestade de G4 hoje para membros. É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galera do Meu Twitter. Até bati a mão também, aqui. Os nominhos também. E os nominhos passando aqui, claro, né? Mas Os nominhos pregados aí na nossa tela. pregados na tela, isso aí, ó. Estimativa, pessoal, então, era de um impacto de nível G1 no máximo. Mas da onde que veio isso para começar? A gente não tava tentando entender. E a gente vai nas imagens do Solar Dynamics aqui da NASA, ó. Repara. Ó, parece que teve alguma coisa aqui. Vamos tentar aproximar para ver melhor? Parece que teve alguma coisa acontecendo no Sol, apesar de não ser explosão nem tiro de bazuca de fato, né? Parece que teve alguma coisa se rompendo aqui, se desprendendo do Sol. É a única explicação, porque bate com aquele horário que tá aquele material todo sendo lançado que a gente viu agora nas imagens anteriores. Vamos tentar ver numa outra visão? Se liga nisso, ó. Mais aproximado. Parece que tem alguma movimentação acontecendo aqui, ó. Se liga nisso. Parece um filamento, né, ó, se movendo. Será que ele se rompe? Daí a importância, pessoal, da gente observar o Sol de vários espectros, de vários níveis diferentes de onda. Porque a gente consegue ver o Sol, porque ele é, na verdade, como se fosse uma cebola. Então, ele tem várias camadas. Cada nível de onda que você observa na luz visível, você está vendo uma camada do Sol. Você observa no infravermelho, você vê uma outra camada do Sol. Observa no raio-x, você vê uma outra camada do Sol. Então, como isso acontece em várias partes ali, dependendo do que está acontecendo no Sol, a gente precisa de outras camadas. Se liga nisso, ó. Esse é o SUV do GOES, ó. Aqui a gente consegue ver muito mais claro, ó. Repara, aqui a gente consegue ver que teve um filamento se desprendendo e aí, bang, bate exatamente com isso que está acontecendo. Ok, a gente sabe então que teve ali um sopro, é um filamento, é uma parte do material do Sol que é lançado para o espaço, mas isso não ia vir na direção da Terra. Tanto que aqui a NOAA libera aqui pra gente, eu vou dar play, ó, se liga nisso, olha a previsão que estava sendo feita. Aqui no centro a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra, numa visão superior, bang, olha aqui, ó, vai para aquele cantão lá, ó, mas parece que alguma coisa vai chegar aqui, ó, bem de raspão, mas isso é só um modelo, então não tinha como ter certeza se isso estava certo. Basicamente, a gente pode perceber que pode sim ter um impacto ali de flanco, aquela famosa ombrada do Sol. Só que, como eu disse, não foi uma ejeção de massa coronal, ou seja, não teve aquele tiro de bazuca, aquela força toda lançando esse material no espaço com alta velocidade e tudo mais. Ele vem meio que na velocidade do vento solar. É só uma coisa que se desprende e vem caminhando. E ele veio caminhando, só que ele não chega aqui como nível G1, ele chega
bang, com tudo. Olha isso aqui, ó, ele chega como nível G4. Isso é extremamente forte. E isso que vocês estão vendo são dados do campo magnético que é monitorado aqui em Vassouras, no Brasil, tá? Se liga nisso. Olha como fica meio bobo aqui, né, o campo magnético em cima da nossa anomalia magnética do Atlântico Sul, que pega em cima do Brasil. Richard, isso é preocupante? Dá uma olhadinha no card, que a gente tem aqui um vídeo onde a gente fala um pouco mais sobre isso. Se liga nisso aqui também, ó. Esse é de Kiruna, lá na Suécia. Olha como o negócio fica doido aqui, o campo magnético da Terra fica doido. Como eu disse, enfatizo mais uma vez. De um tiro de raspão, tá? Na verdade, de um sopro de raspão. Então, por que que isso é tão preocupante? Porque os dados mostram que, além da gente ver na previsão, além da gente ver nas imagens, que ó, foi uma coisa muito de leve que sai do Sol, aqui a gente percebe que o impacto ele foi de leve. A única coisa que a gente pode dizer que pode ter auxiliado nisso, do impacto ser um pouquinho mais forte, foi o campo magnético interplanetário tá com BZ negativo, ou seja, o polo norte ele tá virado para baixo, o polo norte magnético do Sol estava para baixo, ou seja, o norte do Sol se conecta com o sul da Terra, abraço perfeito. Negativo do Sol com o norte da Terra, abraço perfeito. Então todo esse material ele acaba sendo desprendido no nosso campo magnético. É um efeito atração. Isso, que age como um imã grudando ali, né, com todo aquele material solar. De qualquer forma, pessoal, tá, ok, vamos considerar isso, campo magnético interplanetário negativo. Isso aqui, que chega aqui, ó, isso aqui era para no máximo, para dizer muito, nossa, foi forte, hein? G2. No máximo, G1 talvez. E uma chance muito grande de ser G0, ou seja, nada. Talvez a gente percebesse ali um aumento do impacto, no caso, no campo magnético da Terra, mas não suficiente nem para chegar a nível G1. Se eu tivesse que apostar e qualquer especialista do Sol, da atividade solar, né, do clima espacial, tivesse que apostar, eu duvido, eu daria mais de $1 milhão se alguém tivesse apostado em uma tempestade solar de nível G3. Não tô nem falando de G4, tá? Então, não, pessoal, isso não é normal, isso é preocupante. E por que que isso pode estar acontecendo, Algo Richard? de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Não é à toa que vários cientistas estão mostrando aí, né, em vários estudos, que o nosso campo magnético tá sofrendo uma inversão. Richard, mas fulano tá comentando aí que, nossa, tempestade solar não pega nada, pode ficar sossegado, né? No máximo a gente vai ter auroras aí, mas tudo é monitorado o tempo inteiro. Pessoal, não é à toa que os cientistas estão estudando, estão analisando e cada vez mais saem novos estudos. Existem dezenas falando sobre os diversos impactos que o Sol tem aqui com o nosso planeta. Eles não têm apenas um diploma pregado na parede de graça, né? Vários estudos estão saindo e muita gente prefere simplesmente negar aí a ciência. Como sempre, novas descobertas, elas levam um tempo até para as pessoas aceitarem aquilo como algo palpável mesmo. E até que tá tudo bem, só que já deu a hora, já chegou a hora da gente perceber. Ó, calma. Impacto do Sol aqui na Terra, atividade solar intensa, explosão de radiação, tempestade solar, ainda mais essa de forma inesperada. Sim, tem um impacto grande no nosso clima, no nosso planeta, nos animais, nas pessoas e, claro, principalmente também na nossa tecnologia. Isso quem está dizendo não sou eu, são os cientistas. Não matem o mensageiro, né? E Richard, por que que isso acontece de uma forma intensa dessa vez? Mais uma vez eu digo, isso talvez seja uma das maiores evidências recentes de que de fato a gente está passando pela inversão e pela excursão, né, do campo magnético, dos polos magnéticos da Terra. E o que isso vai causar, né? Como diversos estudos já mostram, como eu disse, vou deixar todos os vídeos aí nos cards para vocês. Isso causa um enfraquecimento no nosso campo magnético. Automaticamente a gente tem impactos mais severos de forma completamente inesperada. A tempestade solar extrema que a gente teve, por exemplo, agora em maio, que chegou no nível G5, foi extrema e produziu auroras praticamente no mundo inteiro. Muitos especialistas chegaram a falar que não, aquilo também não era para acontecer daquela forma como o nível G5, porque nível G5, pessoal, é o mais extremo que a gente tem no nível de medição ali de tempestade solar, tá? Então, não tem como chegar assim tão fácil dessa forma. E a gente chega. E dessa vez, hoje, 28 de junho, entrando pra história novamente, porque uma tempestade de nível G4, quando era esperado no máximo uma de nível G1, e aí chega de nível G4, né? Então, o prognóstico disso, o que que é? É a gente ter isso cada vez mais. Até porque a gente tá passando pelo pico do ciclo solar 25, o Sol ele vai em ciclos, então a cada 11 anos a gente atinge, né? Cada 11 anos em média, a gente atinge o pico de um ciclo solar. O de agora é o do ciclo solar 25, então isso vai se tornar comum e cada vez mais normal a gente ver
atividade como essa, tempestade solar forte surgindo do nada. Isso eu diria que vai até meados, pelo menos final de 2025, talvez comecinho de 2026. Aí depois a gente vai entrar no mínimo, né? E aí depois de mais 5 anos e meio em média a gente vai chegar no pico. Aí no caso vai ser do ciclo solar 26. Agora a gente tá em 2024, então o pico do ciclo solar 26 vai ser lá para mais ou menos 2030 alguma coisa, 2035, alguma coisa assim, tá? E o mínimo solar ele vai ser por volta de 2030, 2029, alguma coisa nesse tipo. Então, até 2025 com certeza a gente vai ter uma atividade solar intensa. Por isso que a gente segue de olho, pessoal. E para não perder nada, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações. Quem quiser dar uma força ainda maior pra gente aqui, clique em tornar-se membro. E Richard, é verdade sobre o fim da internet, né, que o Sol ele pode dar um impacto tão grande aqui no nosso planeta que até mesmo a internet pode acabar? Será, né? A gente já falou sobre isso. Se liga que esse vídeo eu vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? E lembrando, pessoal, hoje tem live, hoje 28 de junho, sexta-feira, observando o asteroide 2024 MK passando pelos céus do Brasil, tá certo? Basicamente é isso, de olho no Sol e no impacto aqui na Terra, e até a próxima. Fui, tchau, tchau.